Olá, gente. Meu nome é Cíntia Souza. Sou estudante do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará, onde eu faço mestrado. E sou orientanda do professor Luiz Jesus Dias da Silva, que fez esse trabalho junto comigo. O nome do meu trabalho é Amazônia Urbana, Saberes e Vivências nas Várzeas do Igarapé-Sapucajuba, em Belém do Pará. E nesse trabalho eu vou falar um pouquinho sobre a região do Igarapé-Sapucajuba. É uma região que possui habitações em situação de vulnerabilidade socioambiental e insegurança jurídica, nas margens do rio urbano, que é o rio Sapucajuba. E esse rio ele intercorta o bairro da cidade universitária Professor José de Silveira Neto, que é onde fica localizado o campus do Guamá, da Universidade Federal do Pará, e o bairro da Terra Firme, né? E esse é o nosso local de estudo. Então, nesse local, nós conseguimos observar que existe um processo de ocupação muito peculiar, onde os atores sociais que residem nessa várzea urbana, eles acabam tendo um senso de pertencimento ao lugar, o qual Foucault conceitua como topofilia, que é a relação de apego ao lugar. Entretanto, essa mesma relação, esse mesmo modo de ocupar, esse mesmo modo de morar, ele não é observado em outras situações de várzea urbana, né? Nas várzeas urbanas, principalmente na cidade de Belém, a gente percebe que as habitações em palafita, elas acabam sendo locais apenas de residência dos atores sociais. Eles apenas residem ali. Eles não desenvolvem uma certa conexão com o curso hídrico. Até porque, na cidade de Belém, apenas 10% das residências possuem um sistema de esgotamento sanitário eficaz, né? São contempladas com o sistema de esgotamento sanitário. A maioria dessas habitações em áreas de várzea urbana, elas são habitações em segurança jurídica e elas não são contempladas com sistemas de esgotamento sanitário. Isso faz com que as contribuições domésticas elas sejam lançadas diretamente no curso hídrico, contaminando esse rio urbano. E esse ambiente aliêutico acaba se tornando insalubre. E aí esses atores sociais eles não podem manter o mesmo vínculo que os moradores de regiões ribeirinhas, né? Os moradores de beira-rio em regiões interioranas, que tem uma lógica de ocupação do solo, uma relação com o rio diferenciada, onde o rio se torna essencial, um elemento central da vida deles. Mas em Belém, o processo de ocupação ele acabou ditando esse distanciamento. A gente observa que na cidade de Belém, historicamente falando, desde a ocupação pelos colonizadores portugueses, houve uma quebra de vínculo com o rio. No período de ocupação portuguesa, Belém era uma cidade muito próxima do rio, né? Os povos originários aqui, eles tinham uma relação de pesca. No entanto, os colonizadores vieram, começaram a colonizar e a partir da ocupação e da consolidação, expansão urbana, outros modais eles foram implementados. E o modal fluvial acabou sendo soterrado, digamos assim. O modal rodoviarista, né, ele se tornou predominante e ideologias concebidas em outros contextos, como o norte-americano, o europeu, acabaram ditando o processo de urbanização da cidade. Isso fez com que os moradores que tinham um menor poder financeiro e habitavam em cota altimétrica acima de 4 metros fossem expulsos para regiões alagáveis, né? As várzeas urbanas. E essas regiões elas acabaram ficando muito
próximas, muito características de regiões periféricas, regiões ligadas à pobreza e à vulnerabilidade socioambiental. Porém, na região de Sapucajuba, que é a região que eu já citei, a gente percebe um processo de modificação, ainda que esse seja um fenômeno pontual. Lá na região de Sapucajuba, a gente observa um conceito que Duarte chama de fenômeno da moldagem do lugar e a remoldagem do olhar. É basicamente o momento em que um ator social observa o espaço físico e aquele espaço ele se torna um espaço dotado de sentimentos, de vínculos afetivos, e isso faz com que esse espaço torne-se um lugar, que é exatamente aquele lugar topofílico, o lugar que o Foutuan cita, que é o lugar dotado de sentimentos. Nesse sentido, observa-se que várias mudanças foram implementadas pelos atores sociais que habitam nessas várzeas urbanas, e essas mudanças transformaram a várzea do Sapucajuba, que é um curso hídrico também contaminado, porque essas contribuições domésticas são lançadas nele, e apesar deles não terem um vínculo direto com o ambiente alêutico, eles não pescam lá, mas o rio se tornou um lugar de contemplação para eles. Esses aqui são os nossos interlocutores principais, são uma família que moram na várzea do Sapucajuba há vários anos, e eles vêm nos relatando. Fizemos um trabalho de levantamento de dados a partir do arquivo mnemônico do lugar, que é uma metodologia que lida com a memória das pessoas. Eles nos relataram que, em um determinado momento, eles tinham um vínculo afetivo e esse vínculo ele foi rompido a partir do processo de ocupação, onde o rio se tornou, o adensamento urbano fez com que o rio se tornasse mais contaminado, né? Ele se tornou impróprio para o banho, impróprio para a pesca, os peixes morreram. Entretanto, há alguns anos atrás, algumas relações específicas da família demandaram, por causa da Covid-19, que o quintal fosse limpo. Eles queriam sair de casa, eles não podiam ir para a rua, era um período de lockdown, então eles fizeram a limpeza, né, do quintal, retiraram uma vegetação mais densa que tinha, e isso fez com que o quintal começasse a se tornar um espaço de lazer. Então a várzea voltou a ser um local de socialização para essa família. Nesse sentido, o fenômeno de moldagem do lugar e remoldagem do olhar ocorreu, e eles, a partir desses 3 anos, começaram a fazer diversas modificações de caráter artesanal que continuam sendo promovidas pelos atores sociais e que transformaram a espacialidade de várzea em um local de afeto, um local de afetividade para a família. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu trabalho sobre o Igarapé Sapucajuba. Eu agradeço a oportunidade de me apresentar.